No vídeo anterior vimos um resumo da história do mundo, representada pelos metais da estátua do sonho de Nabucodonosor. Começando pela cabeça de ouro. Cada metal seguinte é menos valioso que o anterior, mas ao mesmo tempo cada metal é mais forte. Neste momento estamos no período profético, simbolizado pelos pés feitos de barro misturado com ferro. A única coisa que falta cumprir nesta profecia é a destruição deste mundo, representada pela rocha que atinge os pés da estátua, e o estabelecimento do reino de Deus, simbolizado pela montanha formada pela rocha. Agora, os pés de ferro e barro abrangem um enorme período de tempo, desde a queda do Império Romano Ocidental até o presente. Eles têm quase 2000 anos. Mas, como mencionamos no vídeo anterior, esta profecia é a que estabelece os alicerces, e as profecias subsequentes acrescentarão cada vez mais detalhes, especialmente no que diz respeito ao período de tempo simbolizado pela mistura de barro e ferro, aos pés da estátua. Nesta ocasião estudaremos a profecia do capítulo 7 do livro de Daniel. Esta profecia foi dada em sonho ao próprio Daniel. Nesta nova profecia são acrescentados dois elementos que não aparecem em Daniel 2. Estes são o surgimento do Anticristo e o julgamento. Isto foi o que Daniel sonhou no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho, visões de sua cabeça estando em sua cama. Depois escreveu o que havia sonhado, detalhando o assunto. Daniel disse: na minha visão que tive à noite, eu estava olhando, eis que os 4 ventos do céu se agitavam no grande mar, e 4 animais enormes, diferentes uns dos outros surgiram do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Eu a observei até que suas asas foram arrancadas, ela foi levantada do chão e ficou de pé como se fosse um homem, e ela recebeu o coração de um homem. O segundo animal era semelhante a um urso, que se inclinava para o lado, e tinha 3 costelas entre os dentes da boca. E disseram-lhe assim: levanta-te, come muita carne. Continuei olhando e eis que estava outro animal, parecido com um leopardo, que tinha 4 asas de águia nas costas. Esta besta também tinha 4 cabeças, e lhe foi dado poder. Depois disso, enquanto eu olhava na visão noturna, eis o quarto animal, terrível e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e quebrava em pedaços, e pisoteava os restos com os pés, e era muito diferente dos outros animais que existiam antes dele, e tinha 10 chifres. E enquanto eu estava contemplando os 10 chifres, eis que outro chifre, um pequeno, levantou-se entre eles, e para dar lugar a ele, 3 chifres foram arrancados daqueles primeiros 10. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Continuei observando, até que os tronos fossem colocados. Um ancião de dias sentou-se, seu vestido era branco como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como pura lã. Seu trono é uma chama de fogo, e suas rodas são de fogo ardente. Um rio de fogo saia da frente dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões compareceram antes dele. O juiz sentou-se, e os livros foram abertos. Então, estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre pronunciava, continuei olhando e observando, até que a besta foi morta, e seu corpo foi despedaçado e entregue para ser queimado no fogo. Os outros animais também tiveram seu senhorio tirado, mas foram autorizados a viver por um tempo. E enquanto eu olhava na visão noturna, eis que nas nuvens do céu veio um como filho do homem, e veio ao ancião de dias, e foi trazido diante dele, e domínio e glória e um reino foram dados a ele. E todos os povos, nações e línguas o serviram, e o seu domínio é um domínio eterno, que não será transitório, e o seu reino que não será corrompido. Mas a visão não termina aí. Dentro da mesma visão, Daniel procura alguém que lhe explique o significado de tudo o que ele estava vendo. E eu, Daniel, meu espírito ficou triste dentro de mim, e as visões em minha cabeça me assustaram. E cheguei a um dos que estavam presentes, e perguntei-lhe a verdade sobre tudo isso, e ele falou comigo, e declarou a interpretação das coisas. Estas 4 grandes bestas são 4 reis que surgirão na terra. Então os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para todo sempre. Uma dificuldade que encontramos, ao tentar interpretar esta profecia é que Daniel a recebeu nos anos finais do Império Babilônico, e quando o anjo lhe diz que as bestas são 4 reis que surgirão,
Pode-se chegar à conclusão errônea de que o Império Babilônico, já em declínio, não está incluído nesta profecia. Portanto, fica bem clara a importância de termos a profecia da estátua, no capítulo 2 de Daniel, pois se assumirmos que Babilônia não está incluída nesta profecia, ela perde toda a lógica e significado. Mas se, por outro lado, assumirmos que esta profecia segue a mesma ordem da profecia anterior de Daniel capítulo 2, tudo se encaixa. Agora, por que assumir que Babilônia está incluída se o anjo fala de 4 reis que surgirão? Minha resposta a esta pergunta é que na profecia anterior, que já vimos, aquela da estátua, diz claramente que Nabucodonosor era a cabeça do ouro, e na profecia seguinte, a do carneiro e do bode que discutiremos em um vídeo futuro, a Mídia e a Pérsia são claramente mencionadas. Portanto, assumimos que esta profecia das 4 bestas, onde nenhuma menção específica é feita a um rei ou reino como ponto de partida, deve ter o mesmo ponto de partida que a profecia dada acima, e não o ponto de partida de uma visão futura que ainda não havia sido dada. Sem dúvida o anjo fala no futuro porque não passou do presente para o passado, quando a grande maioria dos eventos desta profecia ainda estava para ocorrer. Mas não nos baseamos apenas nesta lógica para dizer que o leão alado é a Babilônia. Existem várias passagens bíblicas usadas para apoiar esse ponto. Entre suas passagens prefiro 2 escritas pelo profeta Jeremias. A primeira está em Jeremias 4:7 e a segunda em Lamentações 4:19. Na primeira, Jeremias chama os exércitos da Babilônia de leão, e na segunda, compara a velocidade desse exército com a velocidade das águias. Prefiro essas passagens porque Jeremias é o único autor bíblico mencionado nominalmente no livro de Daniel. Já dissemos, e repetimos novamente, que as profecias da Bíblia devem ser interpretadas com base na própria Bíblia. É na Bíblia onde devemos procurar o significado de cada símbolo. Nas profecias também é importante compreender a cronologia dos acontecimentos, pois cada nova profecia deve harmonizar-se com as profecias anteriores. Voltando ao leão com asas de águia, podemos resumir que, segundo a própria Bíblia, o leão é a Babilônia e suas asas de águia representam a velocidade de suas conquistas. Mas isso não é tudo o que se diz sobre o leão alado. Ao contrário de todas as grandes coisas mencionadas sobre Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, aqui é dito que as asas do leão foram arrancadas, o coração de um leão foi tirado dele, e o coração de um homem foi dado a ele, e que ele ficou como se fosse um ser humano. Isto indica claramente que aquele reino era feroz como um leão, e como se expandiu rapidamente, como se tivesse asas de uma águia, perdeu agora aquela ferocidade que anteriormente o caracterizava. Isto sem dúvida simboliza o declínio do Império Babilônico, um declínio que já havia começado quando Daniel recebeu esta visão, mas cuja consumação ainda estava no futuro. Mais ou menos, na mesma data em que Daniel recebeu esta profecia, Astíages, rei da Média e antigo aliado da Babilônia, foi deposto pelo seu neto, que não teria qualquer razão ou interesse em manter aquela antiga aliança com a Babilônia. Em suma, os elementos que levariam à eventual queda de Babilônia já estavam em curso quando Daniel recebeu esta visão. Se a primeira besta é a Babilônia, então a segunda besta semelhante a um urso é a Medo-Pérsia. Ciro, o líder deste novo império, era persa por parte de pai, e Medo por parte de mãe, já que a mãe de Ciro era filha de Astíages, rei da Média. A Pérsia era simplesmente uma província do Império Médio, mas com a ajuda dos generais medos, Ciro derrotou seu avô. Mas para manter as aparências de que os medos ainda governavam, Zeus colocou seus tios maternos no trono como corregentes. No entanto, a visão menciona que o urso era mais alto de um lado do que do outro, um presságio de que os persas acabariam por assumir o controle do império. Quanto às 3 costelas nas mandíbulas do urso, elas sem dúvida representam a Lídia, a Babilônia e o Egito, 2 dos 3 maiores reinos que sucumbiram ao Império Medo-Persa. A terceira besta representa o Império Greco-Macedônio. Esta fera não é apenas semelhante a um leopardo, um dos animais mais parecidos com águias que existem, mas também possui 4 asas. Se as 2 asas do leão simbolizavam a velocidade das suas conquistas, o que esperar de um leopardo com 4 asas? Não há dúvida de que esta besta representa o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, mas também se diz que esta terceira besta tem 4 cabeças. Como já mencionamos no vídeo anterior, Alexandre Magno morreu jovem e repentinamente, sem deixar herdeiro formal, acabando com o reino dividido entre vários de seus generais.
Isto é o que é conhecido na história como o reinado dos diáconos. Nos próximos vídeos falaremos um pouco mais sobre isso. A quarta besta representa o Império Romano. Ao contrário dos três primeiros animais, que se assemelham a animais conhecidos, Daniel não encontrou nenhum animal com o qual comparar este quarto animal. Diz apenas que era assustador e terrível, e muito forte, e que tinha grandes dentes de ferro, o mesmo metal que na profecia de Daniel 2 simbolizava Roma. Mas ainda não terminamos a explicação do anjo. Daniel continua: então desejei saber a verdade sobre o quarto animal, que era tão diferente dos outros, e extremamente assustador, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que devorou e quebrou em pedaços, e pisoteou os restos com os pés. E também sobre os 10 chifres que ele tem na cabeça, e sobre o outro que havia subido, diante do qual caíram 3, o mesmo que tinha olhos, e boca que falava grandes coisas, e sua aparência era mais robusta que seus companheiros. Pois, vi que aquele chifre fez guerra contra os santos e os derrotou. Até que finalmente veio o ancião de dias, e pronunciou o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora, e os santos possuíram o reino. E ele me disse assim: a quarta besta será um quarto reino na terra, que será maior que todos os outros reinos, e devorará, pisoteará e despedaçará toda a terra. E os 10 chifres significam que existem 10 reinos. Surgirão 10 reis, e depois deles surgirá outro, que será maior que os anteriores. E ele derrubará 3 reis, e falará palavras no lugar do Altíssimo, e quebrantará os santos do Altíssimo, e procurará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por 1 tempo, 2 tempos, e meio tempo. Mas o juiz se sentará e tirará o seu domínio, para que ele seja completamente destruído e arruinado para sempre, e para que o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu sejam dados ao povo do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios lhe obedecerão. Até que terminou o assunto, e meus pensamentos me assustaram, e meu semblante ficou deprimido, mas mantive o assunto em meu coração. Daniel menciona novamente os dentes de ferro, metal que simboliza Roma, na profecia de Daniel 2, mas desta vez também diz que tem unhas de bronze, metal que em Daniel 2 representa a Grécia. Se em Daniel 2 o ferro misturado com o barro simboliza que algo de Roma permaneceria, é lógico supor que algo da Grécia também permaneceria durante os dias de Roma. É claro que a mistura de ferro e barro é algo mencionado repetidas vezes no capítulo 2 de Daniel, o que implica que é algo de grande importância. Embora as unhas de bronze sejam mencionadas apenas desta vez, as unhas de bronze referem-se simplesmente a uma característica, o que ajuda a identificar a quarta besta da história. Este quarto reino copiaria ou adotaria as formas de seu antecessor, assim como os romanos fizeram com a cultura grega. Os historiadores chamam esse fenômeno de cultura greco-romana. Agora, na profecia de Daniel 2, o ferro é seguido por pés de ferro misturados com barro, mas o quarto animal é o último em Daniel 7. Os dedos dos pés da estátua em Daniel 2, que representa a divisão de Roma entre as tribos bárbaras, em Daniel 7 é representada pelos 10 chifres, e assim como a presença do ferro nos pés simboliza a permanência de Roma. O fato dos 10 chifres fazerem parte da quarta besta representa exatamente a mesma coisa, que os 10 chifres são uma extensão de Roma. Algo de Roma permanece, mesmo após a queda do Império Romano. Na próxima sessão, abordaremos um pouco mais sobre isso, e quais são sem dúvida os aspectos mais importantes da profecia de Daniel 7, a ascensão do Anticristo e o início do julgamento. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe!